Glória a Deus. Amém. Como é bom a gente estar reunido como família, né? Glória a Deus. Estava meditando essa semana e é interessante o quanto a palavra de domingo passado, o quanto ela mexeu, não só na minha vida, mas a gente pôde compartilhar no grupo familiar. E foi um tempo muito precioso, em que ali a gente pegou, como diz o Ministério de Ensino, vai lá, pegou o dedinho, foi lá e cutucou, tirou aquela cerinha que estava lá atrás e a gente pôde limpar os nossos ouvidos ali, pôde vasculhar um pouquinho mais. E essa é a importância como o Hélio falou, do grupo dos meninos. A gente tem outros grupos familiares. E a importância de a gente estar inserido num grupo. Não é só porque faz parte da doutrina, não. Nós caminhamos assim. E é precioso a gente ter um tempo, além desse tempo aqui, um tempo de cuidado, um tempo onde a gente pode esclarecer as nossas dúvidas, colocar situações do nosso dia a dia, onde um pode estar orando pelo outro. Então, o grupo familiar, ele é precioso. Amém? Amém, Catuí? Lá a gente tem um tempo bem gostoso. A gente tem o nosso tempo de, de lanche. Quem voltou a ter uns lanches mais. Mas a gente tem um tempo precioso, assim, de poder compartilhar a palavra. E é um tempo precioso, assim. Ali eu vou cutucando eles. Toda quinta-feira eu lanço umas perguntas, assim, que eu deixo eles aperta a cintura ali para extrair o que Deus tem colocado na vida de cada um. E uma das coisas que a gente viu ali e que me chamou a atenção foi quando João Batista ele aponta para Jesus. E ali a gente, até no grupo, a gente pode comparar um pouquinho com Paulo, que Paulo, uma outra fase da caminhada cristã, ele diz: olha para mim. Mas por quê? Porque ele já tem uma caminhada. E naquele momento, João, para aqueles que estavam ali, que estavam ainda conhecendo quem era Jesus, ele aponta para Jesus. Quem é Jesus? E a gente vê ali, vamos ler ali em João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem e que antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E quando a gente vê aqui, como eu falei, diferente de Paulo, que fala, olha para mim, João, ele apontou para Jesus. E ali, ele falou quem era Jesus. Ele apresentou a Jesus para aquelas pessoas que estavam ali. E a palavra mesmo diz ali, um pouco antes, que milhares de pessoas, várias pessoas caminhavam com João. E se você continuar no texto, você vai ver que logo em seguida, todas aquelas pessoas abandonam João, não abandonam no sentido, mas João passou aquelas pessoas, entregou aquelas pessoas para Jesus. E se você vê no desenvolver do ministério de João, ele tem a sua caminhada solitária ali, na solitude. Mas é preciso. E uma das perguntas que eu quero começar hoje: quem é Jesus para você? Qual o significado do nome Jesus? Para mim, por um tempo, Jesus era Jesus. O Jesus que eu aprendi na minha família. Jesus, não era nada pessoal, era Jesus. Uma grande figura da religião. Mas a partir do momento que eu experimentei ele como pessoa, como amigo, o nome dele
se tornou diferente para mim. Não só de falar o nome de Jesus, mas saber quem era Jesus. E Jesus, ele pode se apresentar para as nossas vidas de diversas formas. Para uns vai se apresentar na dificuldade, para outros na alegria. E essa é a multiforme sabedoria de Deus. E o tema dessa mensagem, se você quiser anotar, é o nome de Jesus. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que todo nome que consta aqui tem um significado. E o nome, ele tinha a ver com as suas atribuições, com o seu ministério, com o seu serviço. Então, todo nome, ele tinha um significado. E a gente vai ver vários homens e mulheres da palavra de Deus que constam aqui. Mas o nome de Jesus, ele é sobre todo nome. Amém? Não há outro nome além dele. Não há autoridade maior que ele. Não é Trump, não é Lula, não é Bolsonaro, não é Pelé, não é Ayrton Senna. São grandes figuras que tiveram as suas marcas, mas nada, nenhum nome é maior do que Jesus. Amém? Queria, começando a ler ali Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Se a gente olhar nessa mensagem, nessa passagem, Jesus ele está nos dando a autoridade, mas de uma forma legal. Assim como a gente tem hoje nos cartórios. O Ad trabalha num cartório e sabe bem como é. É uma procuração. E o que representa uma procuração? Ela nos dá o direito legal de usar o nome. É isso, né? Como que funciona isso? Digamos, eu tinha um imóvel lá em Curitiba. E é muito longe para poder administrar ele na época. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma procuração no nome da minha irmã para que ela pudesse exercer toda a autoridade que eu tinha sobre aquele imóvel para ela poder administrar lá. Então, ela pôde vender, pôde alugar, pôde construir, pôde fazer tudo no meu nome. Inclusive, quando a gente vendeu, ela pôde assinar porque se tinha uma procuração. E essa procuração Jesus nos deu. Eis que lhe dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Amém? Essa é a procuração que Jesus nos deu. Então o nome dele não só representa algo que ele fez por nós. Ele está nos delegando algo. Não só serviço, mas a autoridade. A autoridade para a gente pisar em serpentes, escorpiões, em tudo aquilo que o inimigo fala sobre a sua vida, ele não tem mais autoridade. Por quê? Porque o nome de Jesus é sobre todo nome. Amém? Mas qual o valor dessa procuração para as nossas vidas? Para nós, qual o valor desse nome? Qual o valor do nome de Jesus para você? É as perguntas que eu faço no grupo. Aí eles me respondem. É o tipo de pergunta, né? Mas para a gente ter essa interação e para te fazer pensar. Porque quando foi me feita essa pergunta, eu fiquei, puxa, quem é Jesus para mim? Qual o real sentido do nome de Jesus?
na minha vida? É só eu pegar o pessoa que está lá fora e dizer que Jesus foi uma grande personalidade, que a história foi mudada por ele? Que hoje o nosso tempo é contado antes e depois? Não, não é só isso. É algo real nas nossas vidas. Amém? Vamos abrir ali Isaías 7,14. Hoje tem bastante palavra que a gente vai ler. Isaías 7,14. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Eu vou ler na outra versão que eu tenho aqui, que é um pouquinho mais simples. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. Isaías 9,6. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Esses são um dos nomes e atributos de Jesus. E eu quero falar sobre alguns deles. Se você for olhar na palavra, há vários outros. Mas eu quero especificamente esses 6. E o quanto ele falou comigo nesse tempo. Maravilhoso. Isaías 12,4. E exclamareis naquele dia: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai entre todas as nações os seus feitos, fazeis saber que o seu nome é excelso, maravilhoso. Se a gente olha para a expressão maravilhoso, a gente percebe que quando a gente fala, a gente está falando de algo grande, algo grandioso, algo bom. E assim é o nome de Jesus. E é sem igual a gente ter essa experiência de Jesus nas nossas vidas. Não há ninguém que complete o nosso interior. Eu lembro de uma época na minha caminhada, logo quando eu conhecia Jesus e na palavra eu comecei a ver que eu precisava abrir mão de algumas coisas. E uma das coisas que eu abri mão, que eu precisava abrir mão, era dos relacionamentos que eu tinha com amigos, com pessoas que não estavam me levando a lugar algum. E aquilo doeu. Foi um tempo que, no início, foi um tempo de solidão. Um tempo onde eu fiquei muito sozinho, muito triste. Mas eu comecei a buscar em Jesus. E foi um tempo maravilhoso de ter Ele como amigo. Uma das primeiras orações que o meu líder de grupo familiar na época fez foi: Jesus, Ele vai te dar amigos verdadeiros. E, queridos, eu experimentei disso. Experimento disso. Porque Ele é maravilhoso. Ele não faz as coisas pela metade. Jesus, ele tem algo grandioso para as nossas vidas. E ele não só se manifesta como maravilhoso, mas como maravilhas. Ele operou maravilhas. E a gente vê o tanto de milagres que ele operou. O tanto de pessoas que, quando se achegaram para ele, receberam do seu milagre. E assim é conosco. Naquela época eu precisava de um tempo de separação, um tempo de me separar, um tempo de santificação,
de separar das coisas do mundo, para que eu experimentasse aquilo que Ele tinha preparado. Porque, vamos ser bem franco, os nossos planos não são nem de perto com o que Ele tem para as nossas vidas. A gente pode fazer qualquer tipo de plano, o mais perfeito possível, mas os planos dele são melhores. Amém? Os planos que Ele tem para nós ultrapassa o nosso entendimento. Por isso que Ele é maravilhoso. Por isso que é necessário a gente buscar essas faces de Jesus. Amém? Se a gente vê, em nenhum momento ele viveu em função de si mesmo, mas ele viveu intensamente em favor de outro. Ele não rejeitou ninguém e amou a todos até o fim. Se compadeceu dos que nada tinham e nada eram, viveu para buscar o perdido e para restaurar os feridos. Jesus é maravilhoso porque Ele é o nosso Salvador. Amém? E Ele nos deu vida eterna, nos amou, e a sua misericórdia, ela não se compara a nada. Vamos repetir comigo? Jesus é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Quando a gente chama Jesus de maravilhoso, a gente está reconhecendo e louvando Ele por Ele ser único. A sua perfeição e a obra dele na cruz foi única. E Ele nos deu salvação, deu esperança, alegria e uma nova vida. Isso não é maravilhoso? Isso não é uma maravilha? A gente vê as 7 maravilhas do mundo, as 7 maravilhas do homem, mas nada se compara a uma obra. A uma obra. A obra da cruz. Amém? João 14, 26. Conselheiro. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, Jesus ele prometeu que enviaria o seu Espírito para estar conosco como conselheiro. E não só um conselheiro de palavra, não só um conselheiro desse livro, como a gente sempre fala, mas um conselheiro real. Como eu falei, naquele período que eu não tinha ninguém, eu conversava com Jesus. E ali eu pude experimentar, ter um relacionamento com Ele. E me relaciono com Ele dia a dia. E é não só nas grandes decisões que a gente busca a Jesus, esse conselheiro, mas nas pequenas, talvez mais fúteis que a gente possa pensar. De colocar para Ele, falar, Deus, essa roupa que o Senhor quer que eu vá hoje? É assim que o Senhor quer que eu fale com essa pessoa? É isso que o Senhor tem preparado para aquela vida? Para quem eu estou preparando o caminho? A quem eu estou aconselhando também? Porque se eu recebo um conselho, não é só para eu guardar para mim. Ou se eu recebo um ensinamento. Se eu recebi uma palavra, não é só para eu guardar para mim. É para que o Espírito Santo flua através de nós. E nessa dele fluir através de nós, ali é manifestado o conselheiro. Amém? Então, quando encontramos uma situação que não sabemos, ou ficamos tristes, clamamos para o nosso amigo,
Jesus. E Ele quem nos consola. Jesus ele veio e revelou o plano da salvação. Mostrou a vida eterna. E em todo o tempo ele nos dá a direção. O caminho para a gente andar. Eu lembro uma situação que eu estava, acho que eu já compartilhei até. Estava no encontro, lá em Curitiba na época. E a gente teve um tempo que a gente, na sexta-noite, para quem entender, em que a gente sai, e a gente tem um tempo de buscar a Deus. E eu fui indo por um caminho assim, estava escuro, e chegou uma hora que eu não conseguia mais caminhar, porque estava muito escuro. E daí eu comecei a tropeçar, porque tinha umas pedras. E daí naquela hora eu estava orando e buscando, e daí eu comecei a tropeçar e, puxa, começou a me incomodar, porque eu já não conseguia andar e nem me concentrar naquilo que tinha para fazer ali. E daí o Espírito Santo falou, ó, olha para trás. Eu olhei para trás, tinha a luz assim lá do lugar onde a gente dormia. E naquela luz refletia assim a luz naquele caminho. E todas as pedras que estavam naquele caminho, ela fazia uma sombra. Então, enquanto eu estava caminhando sozinho para a escuridão, eu não conseguia enxergar nada. Mas quando ele pediu para eu olhar e virar para ele, ele começou a me mostrar o caminho. E assim é com as nossas vidas. Se a gente tenta andar sozinho, se a gente tenta andar sem a presença dele, a gente vai cair, a gente vai tropeçar, a gente vai errar. Mas à medida que eu olho para ele, ele mostra todas as pedras. A palavra em Salmos diz que até ele envia os anjos para que na nossa caminhada não se fira os nossos pés. Vocês conseguem entender o quão tremendo é esse amor e cuidado? É esse o conselheiro. Ele nos cuida. Ele quer extrair o melhor de nós. Jesus ele não é um conselheiro comum. Ele conhece o coração humano. Ele entende as nossas dificuldades. Ele nos conduz a uma vida plena em Deus. Quando a gente chama ele de conselheiro, a gente reconhece que ele é a fonte da verdadeira sabedoria. Tanto para as questões espirituais, quanto dos nossos desafios diários, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Amém? Vamos falar, Jesus é o conselheiro? Vamos lá? Jesus é o conselheiro. Amém. Deus forte. Salmo 89:8. O Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Deixa eu ler na outra versão aqui, tá? O Senhor dos exércitos, ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Deus ele é onipotente. Ou seja, não tem limites para ele. Não tem limites para ele e nem pela manifestação do seu poder. Não há nada que impeça que Deus manifeste o poder dele nas nossas vidas. Na verdade, há uma pessoa que pode impedir a manifestação de Deus nas nossas vidas. Somos nós mesmos. Todo o poder de Deus ele pode ser bloqueado na minha vida se eu o rejeito. Como eu falei, se eu tento caminhar da forma que eu acho que eu devo caminhar e não conforme o que ele tem para minha vida. Deus forte também é uma forma de falar. É o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Você vai encontrar ali em Gênesis 17:1. Então Jesus ele mostrou o seu poder quando ele operou milagres.
e sobre coisas impossíveis. Talvez aquela coisa impossível que você acha que é de vencer ou romper na sua vida, Deus ele vai se manifestar como Deus de poder, como Deus forte. Amém? Você recebe isso? Jesus ele é o Deus forte porque ele é o Senhor soberano sobre toda a criação. E ele tem poder ilimitado sobre todo o universo, sobre toda a morte. Toda a autoridade, ela não se limitou apenas naquele tempo, mas ela se estendeu para toda a eternidade. O poder de Jesus ele se estendeu até os dias de hoje. Não foi só um Jesus histórico, é um Jesus vivo e real. Amém? E ele demonstrou o seu poder nos milagres, em especial na vitória da cruz, quando ele venceu a morte. Como Deus forte, ele é capaz de transformar vidas, trazer salvação e justiça e reinar para sempre, como soberano de todas as coisas. Esse título ele destaca não só a divindade, mas também o seu poder, que é usado tanto para a salvação quanto para a justiça final. E é nas nossas fraquezas que ele se faz forte. Quando eu sou fraco, ele se faz forte. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de estar no Senhor nos fortifica. E quanto mais eu me rendo, mais eu me rendo, mais eu me humilho. E não me humilhar de ser o menor, mas me humilhar em reconhecer que o poder é dele. Aí ele se faz cada vez mais presente na minha vida, nas nossas vidas. Amém? Jesus é Deus forte. Vai lá, vamos lá de novo então. Jesus é Deus forte. Amém. O quarto, Pai da eternidade, Salmo 90, vai ler o 2 e o 4. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo da eternidade à eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos do homem, dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Jesus, ele sempre existiu. E ele é antes de todas as coisas. Antes de eu e você ser gerado, nós já éramos em Jesus. Ele sonhou com cada um de nós. Assim como há um início, há um fim. E se a gente olhar, nós já estamos na eternidade com Ele. Nós estamos presentes no tempo, no Cronos, mas os nossos nomes já estão escritos no livro da vida. Então, se você parar para pensar, nós já estamos lá no fim. Já estamos com Ele. É um paradoxo de tempo. Porque a gente ainda é preso ao tempo, Cronos, relógio. Mas se a gente parar para pensar, a gente já está com o Pai da eternidade. Nós já estamos nele. Desde o início ele nos gerou. Desde o início ele sonhou conosco. Ele já sonhou com cada característica nossa. E isso é uma demonstração de amor. Desse Pai da eternidade. Ele podia, com todo o poder, com toda a glória, ele podia
reinar sozinho, porque ele detém todo o poder. Mas se a gente vê, Jesus em nenhum ponto ele foi egoísta. E ele se entregou para que outros, para que nós pudéssemos experimentar dessa eternidade com ele. Amém? E a eternidade com Deus, ela começa agora, na presença de Cristo. E continua para sempre. Então a vida eterna é algo que começa com um relacionamento com Jesus. E se concretiza na sua presença para sempre. Por isso que é importante a gente se relacionar com Ele hoje, enquanto é tempo. Ainda há tempo. Eu não quero chegar lá e é um relacionamento, quando eu falo, é um relacionamento real. Não é só um relacionamento de faz de conta. Eu faço de conta que vivo uma vida com Cristo lá fora e no domingo eu estou aqui. Porque a palavra nos diz ali, Senhor, em teu nome, eu fiz isso e fiz isso. E o que ele diz para aqueles? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Forte, né? Agora imagina você chegar diante dele, lá na eternidade. Senhor, eu fiz isso para o Senhor. Eu estava lá na Caminho Vivo, fui todos os domingos, fui todos os grupos familiares, bati ponto. Mas você estava em mim? Você me conheceu? Você foi o meu filho? Porque às vezes a gente romancia um céu. E também é a nossa obrigação como pastores, como os líderes, de a gente ser um pouco mais firme. É necessário a gente se relacionar de uma forma verdadeira com o Pai. Por quê? Porque isso também vai ser cobrado de nós. Por que vocês não ensinaram? Por que vocês não instruíram? Esse é um temor que nós temos. Queria eu também carregar todo mundo. Mas não é possível. Eu fiz uma pergunta para o nosso grupo que foi... Botei uma pessoal numa saia justa também. Uma das perguntas que eu fiz num grupo uma vez foi: se hoje viesse um decreto, esqueça de tudo que está na palavra, viesse um decreto para a sua vida, falar, ó, você vai para o inferno. Não tem mais nenhum tipo de salvação para você. Uma hipótese, só um exemplo. Como que você viveria de hoje até o fim dos seus dias? Você chutaria o balde? Ah, já que não tem salvação, então vou viver de qualquer forma. Mas eu estou falando se você recebesse. Por que se a gente olha para a palavra, Jesus ele não se importou com ele? Porque havia um decreto de morte. Ele olhou para o que estavam ao lado dele. Então as nossas atitudes não refletem só a nossa eternidade. Vão refletir na eternidade dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Não é só porque eu estou chutando balde que as pessoas que estão ao meu lado vão continuar. Às vezes eu posso ser âncora numa pessoa que está ao meu lado. Você consegue entender quão profundo é e quão sério é caminhar com Ele? Por isso que Ele é o Pai da eternidade. Por isso que é necessário a gente ter um relacionamento verdadeiro com Ele. De chegar na presença dEle e ser sincero. Não só uma fantasiar que ora e que fantasiar que está lendo a palavra. Porque Deus ele é simples. O nosso relacionamento com Jesus é simples.
É de chegar na presença dele e derramar o coração. Falar, pai, eu não sei como que eu vou desenrolar isso que eu tô no trabalho. Qual que é a tua orientação? Queridos, a inspiração vem. Agora imagina você chegando lá e ele olha para você e fala, servo bom e fiel. Entra no gozo do Senhor. Tremendo, né? Não vamos viver uma vida cristã de faz de conta. A gente tem algo precioso, algo maravilhoso para experimentar na presença dele. Se a gente entende quem é esse Pai da eternidade. Vamos repetir? Jesus é Pai da eternidade. Amém. Príncipe da paz. Amém. Ainda não era, mas estamos pegando o ritmo. Colossenses 1:20. Havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus nos dá a sua verdadeira paz, que ele mesmo conquistou na cruz. Se a gente parar para olhar, o homem antes vivia perturbado. Ele não tinha essa paz. Ele vivia oprimido pelo pecado. Porque qualquer vacilo que o homem cometia antes de Jesus era condenação. E para que isso não acontecesse, foi instituído a lei. Só que em cima da lei, sendo bem simplista, começou a se estabelecer outras leis. Porque havia muito temor em não errar. Só que isso acarretou que o homem começou a carregar um peso muito grande. Começou a viver com fardos. Como a gente viu na mensagem do pastor Fábio umas semanas atrás. E Jesus é o príncipe da paz. É nele que a gente encontra a verdadeira paz. E não é como a gente vê um cessar-fogo. Como houve recentemente em alguns países em guerra. Não é só uma ausência de guerra, uma ausência de conflito. Mas é uma paz em abundância. Então Jesus ele estabeleceu o reino de Deus, um reino onde a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo prevaleceram eternamente. Hoje eu e você, a gente pode experimentar dessa paz que excede todo entendimento. E quando a gente fala o shalom ele significa a paz no sentido de vida completa, sem faltar nada. A paz que o mundo fala, que eu falei, é uma paz de ausência de conflito. E sem Jesus, não há paz. Eu gosto sempre de citar João 10:10, porque ali fala que ele vem para que a gente tenha uma vida em abundância. Uma vida baseada nesse shalom, de uma vida completa, uma vida em plenitude, uma vida não uma abundância financeira, mas uma abundância em espírito, uma abundância no relacionamento com Ele. Não só no material, mas é uma abundância no espírito. Amém? Jesus é o príncipe da paz. Emanuel. Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A presença de Jesus na terra,
ela nos apresentou a um Deus que era longe, a um Deus onde as pessoas buscavam e não conseguiam alcançar. Havia uma barreira que impedia o homem de chegar na presença de Deus. Mas na obra da cruz ele abriu esse livre acesso para que a gente pudesse experimentar a presença com Ele, de Ele estar conosco. Ele enviou o Espírito Santo para isso, para que fosse o nosso conselheiro, para que estivesse, como a palavra diz e nos promete, que Ele vai estar conosco todos os dias. Amém? Jesus mostrou um Deus pessoal e amigo que sofre por seus filhos e entende as nossas dificuldades. Como ele falou em Mateus 28:20, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Emanuel, Deus conosco, é um dos nomes mais significativos de Jesus, porque revela o Filho de Deus no seu amor, misericórdia, e se fez homem para viver entre nós. Jesus, como Emanuel, não é um Deus distante. Ele estava conosco. Ele caminhou conosco. Ele caminha conosco. Mas é um Deus que se aproxima. Não é um Deus que está lá no trono dele, distante, em que a gente daqui fala, ó, soberano. Não. É um Deus que está ao nosso lado. Porque Ele está ao nosso lado. Ele se fez carne, Ele se fez presente ao nosso lado. Para que a gente pudesse ter esse relacionamento com Ele. Amém? Ele se aproxima de nós e compartilha das nossas experiências e oferece a sua presença, consolo, perdão e vida eterna. Ele é o Deus conosco em todas as circunstâncias da vida. Jesus é Emanuel, Deus conosco. Jesus é Emanuel, Deus conosco. Amém? E por último, Jesus. Não há nada, nenhum nome sobre outro nome. O pessoal do louvor quiser já ser. Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? O nome Yeshua, no hebraico, quer dizer Josué. E ali o significado é: o Senhor é salvação. Jesus é o Salvador porque Ele veio ao mundo com o propósito de salvar a humanidade do pecado e da morte. E Ele realizou essa salvação por meio do seu sacrifício na cruz, onde Ele tomou sobre si os pecados e pela sua ressurreição Ele garantiu a vitória sobre a morte. Jesus é o Salvador não apenas em um sentido histórico, mas também de uma maneira contínua nas nossas vidas, onde a gente pode chegar para Ele e pedir perdão. E ali Ele vai transformar as nossas vidas. Ele é o único caminho para a salvação. Como eu falei, é só pelo nome de Jesus. Não só, mas é o único. Você consegue perceber as formas que Ele se apresenta para as nossas vidas? Não só como um Deus Salvador, mas como um conselheiro, como um amigo,
como alguém que nos dá força. Por isso ele é único, por isso que ele é completo. E é só nele que a gente vai encontrar. Não vai ser na internet. Talvez hoje a gente perca um tempo precioso fazendo isso aqui. Mas ele quer mais que a gente tenha esse costume. É que a gente está perdendo. A tecnologia é boa, ela vem com ferramentas, mas ele espera de nós um relacionamento mais íntimo. E se você fazer um compilado de todas as minhas mensagens, eu sempre vou falar de relacionamento. Porque é necessário a gente se relacionar com ele. É necessário a gente ter essa busca pessoal com ele. E eu não sei qual é a dificuldade, qual é o momento que você está vivendo, mas ele quer se apresentar em uma dessas faces para você. Você pode ficar de pé? Enquanto a equipe vai ministrar, eu queria que você tivesse a liberdade de expor aquilo que você está precisando. Qual o Jesus que você está precisando? Se você está buscando paz, se você está buscando força, se você está buscando uma direção, se você está buscando um Salvador, se você está buscando um alívio, se você está buscando a eternidade, ou se você quer se relacionar com Ele. Eu gostaria de estender